Muito bom dia, quarta-feira, dia 13 de janeiro, essa é a abertura do mercado com Márcio Bandeira. Hoje é o dia D. Democratas devem levar à Câmara a votação do impeachment do Trump. Primeiro presidente a ser votado 2 vezes por impeachment. Vamos ao nosso Morning Call. Bom, vamos começar com a Europa, depois a gente se enfia no impeachment do Trump. Bom, primeiro, ontem no fechamento eu tinha comunicado que eu não sabia por que as ações do Carrefour tinham disparado. É porque eu não tinha olhado no site do Financial Times, que informou que a canadense Coach tinha interesse em uma fusão com o Carrefour, tá? Não tinha assinatura do Financial Times, agora eu tenho acesso a praticamente todos os grandes veículos de comunicação mundial para trazer sempre a informação mais fresquinha para todos os vizinhos do Distrito Financeiro. Então, minhas desculpas por não ter sabido. Assim que eu descobri, assim que eu peguei a informação, coloquei lá no Telegram. Então, se você não está inscrito no Telegram, fica o convite para entrar aqui embaixo para sempre receber essas atualizações e as informações fresquinhas. E já aproveitando, se você puder dar o joinha no canal, é uma forma de retribuir aí todo o trabalho que a gente faz. Eu agradeço bastante, claro, se você gostar do nosso trabalho. Bom, vamos em frente. Agora é Estados Unidos. Bom, é a grande notícia do dia, né? E vai nortear as agências de notícia e o mercado financeiro ao longo do dia de hoje. Tá? Os mercados estão operando com um leve viés positivo, mas de olho nessa questão. Tá? Bom, primeiro presidente a ter duas votações por impeachment. Tá? E a grande questão, antes de eu pegar aqui todas as informações que eu quero comentar, é o seguinte. Naquele impeachment anterior, 2019, o Trump, ele ainda tinha um período de poder mais longo, né? Então, mesmo quem não gostava dele, estava no lado dele por um jogo político. Agora não, ele está para sair da cadeira. Então, o que a gente está vendo são republicanos que ou não tinham afeição dele, ou foram criticados ao longo do tempo por ele, ou que realmente são contra o que ele fez na semana passada, são contra as decisões dele, estão indo contra ele nesse momento. O próprio Partido Republicano deixou todos os republicanos livres para votarem como quiser, não direcionou o voto, como foi na última eleição, para não votarem pelo impeachment dele. Então, isso daí leva, naturalmente, a alguns problemas com o partido, caso vote contra a orientação do partido. Nessa votação, não teve essa orientação, o que mostra que o partido realmente está dividido com isso. Então, a chance disso chegar no Senado, que era onde seria barrado o impeachment, passaria pela Câmara, a expectativa é que passe hoje pela Câmara, tá? Inclusive republicanos que teriam votado antes contra, pelo menos 3 já avisaram que vão votar a favor do impeachment. Então, a chance de passar não é pequena no dia de hoje. E aí no Senado, que seria onde a gente ficaria, a gente não, né? O Partido Republicano falaria, daqui não passa. Aí a gente já tem um cenário onde não tem essa certeza, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. No Senado, 17 republicanos têm que votar contra o presidente, tá? Lembrando que na votação anterior, só Mitch McConnell votou, isso no Senado, tá? Votou contra ele. 17 teriam que mudar de lado para o impeachment passar. Liz Cheney, uma republicana, nunca teve uma betrayal, uma traição tão grande no presidente dos Estados Unidos em cima da Constituição, quando ele votou a Constituição, of the Constitution. E o Cheney, que é o terceiro republicano na casa, né, na Câmara, no Senado, disse que vai votar sim pelo impeachment do presidente, tá? Ou seja, o partido está dividido, a chance de acontecer o impeachment não é pequena nesse momento. Para o mercado não muda muita coisa, tá? O Joe Biden já está aí, vai realmente está tendo uma maior movimentação de segurança da história dos Estados Unidos, pelo que está sendo reportado, para garantir a transição de poder, tá? Mike Pence, que ontem falou que a 25ª emenda esquece, não vai ter nada disso, já deu indícios que vai estar na transmissão de poder, tá? E vai ser muito bem recebido por lá pela equipe de Joe Biden, segundo o próprio Joe Biden, tá? Bom,
Então vamos lá ao que vai acontecer com o Trump caso ocorra o impeachment, tá? Primeira coisa, Deutsche Bank já falou que não quer mais negócios com a equipe com o conglomerado Trump, tá? Já alguns bancos já tinham feito isso ao longo do ano passado, tá? O Deutsche Bank tem 300 milhões de dólares emprestados ao conglomerado Trump e disse que não quer mais saber. Então, é aquele jogo de poder, né? Às vezes você está embaixo, às vezes você está em cima, e quando você está em cima, e não é só no poder político, né? Na vida inteira. Às vezes você está em cima e você se esquece que o mundo dá voltas. Então, eu sempre falo, a humildade ali, olhar para todo mundo e entender que esse mundo dá voltas e é um ciclo, é algo muito importante, tá? Às vezes você está lá embaixo, mas às vezes você está lá em cima. Então, quando você está lá em cima, é importante não se deslumbrar pelo poder, né? E se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então, esse equilíbrio é muito importante, tá? Bom, vamos lá, pelo impeachment. Se passar na Câmara e no Senado o impeachment, tá? Por uma votação simples, vai ter uma nova votação que pode tornar o Trump inelegível para sempre, tá? Lembrando que ele já deu indícios que ele quer voltar em 2024 para a votação, tá? Ele perde uma pensão vitalícia de 219 mil dólares e 200, que hoje é o valor de hoje, né? Isso é corrigido anualmente, tá? Ele perde um pagamento de um staff, uma equipe que sempre vai poder cuidar das coisas dele em território norte-americano, tá? E perde uma pensão para a esposa viva de 20 mil dólares ao ano, tá? Mas acho que a grande questão aí é a questão política dele virar inelegível. Esse jogo de poder é muito forte, a gente nem imagina o que está por trás disso tudo. E com certeza o principal passo para isso, ninguém está preocupado com a pensão dele, com a pensão da mulher, em sim, e não deixar ele voltar ao governo. Com certeza ele pisou em muitos casos, é o jeito dele de realmente não ter papas na língua e acabou quebrando algumas pontes aí, provavelmente ao longo da história dele. Então, isso olhando de fora, né? Eu não sou um expert em política norte-americana, muito pelo contrário, tá? Então, pelo que a gente lê e pelas informações que a gente tem, parece que isso que aconteceu. Bom, enfim, o mercado hoje está com viés positivo, levemente positivo, tá? Mas deve ficar monitorando isso ao longo do dia de hoje. Também passou, acabou. É só realmente para a gente saber. Vamos dar uma olhadinha como estão os índices nessa manhã. Bom, no pré-mercado, no Dow Jones, destaque para a alta da Walgreens, que é uma farmacêutica nos Estados Unidos, que eu adoro visitar, minha mulher que eu diga. GM subindo 3,41 e no Nasdaq, Baidu subindo 1,55. Dow Jones Futuro subindo 0,08, Nasdaq subindo 0,04, o S&P Futuro subindo 0,10. Então leves altas, oscilou aí entre positivo e negativo durante a madrugada. Estamos começando aqui pé direito. Estoque Zero subindo 0,16, petróleo 0,19 e o VIX caindo 0,73, cotado a 23 dólares e 19 centavos. Acho que o dia é para cima hoje, mas com um pouquinho de pé atrás, aguardando nem a votação do impeachment em si, mas qualquer discurso do Trump, qualquer coisa que ele possa eventualmente fazer ou falar, tá? Então deve ficar no radar isso ao longo do dia de hoje. Vamos dar uma olhadinha nas últimas notícias, pessoal? Bom, aqui é política, né? Aqui no Brasil. Na eleição do Senado, tá? Simone Tebet, candidata do MDB, se aproxima do Podemos para ganhar apoio. Então, nas duas casas ali, a gente deve ter uma articulação política até o final do mês, até que ocorra a votação no começo do mês que vem, muito intensa, tá? E o mercado pode acabar refletindo com volatilidade essas movimentações, tá? China colocou 20 milhões de pessoas em lockdown para evitar a disseminação do coronavírus. Então lá é radical, né? Já comentei ao longo do começo da semana que tinha tido 90 casos no norte do país. Agora essa movimentação é maior para encerrar a contaminação, né? Então fechar tudo e realmente parar com a disseminação. Bom, na agenda teremos CPI, Consumer Price Index, ou seja, inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos às 10h30, tá? Teremos também livro bege às 16 horas. Livro bege traz alguns indicadores econômicos que pautam decisões do Fed. Então, ele sempre é considerado pelo mercado financeiro um direcional, tá? Algumas informações que podem dar uma ideia, mas a expectativa é que o Fed não mexa com os juros pelo menos até 2023.
Mas quem sabe se as coisas começarem a melhorar bem em 2022, o Fed não mude de ideia. Mas enfim, por enquanto, esse ano, zero de expectativa de qualquer mudança no Fed. Christine Lagarde, espero que não demoremos mais de 5 anos para ter euro digital. Bitcoin é um ativo especulativo e precisa de regulação. Nossa revisão de estratégia de política monetária tem sido fascinante. Não podemos retirar estímulos à economia de forma muito rápida. Temos preocupação eventual e ineficiência do programa de vacinação contra o Covid e lockdowns na Europa devem durar até o fim do primeiro trimestre. Falando em Covid, acho importante lembrar o seguinte. Lá nos Estados Unidos, o que estava acontecendo, né? Tá tendo uma demora na vacinação, tá? Pelo que era esperado. O que estava acontecendo, tá? Todo mundo tomava a primeira dose da vacina e a segunda ficava armazenada para garantir que houvesse a segunda dose. Ninguém sabia se realmente seriam entregues as vacinas lá nos Estados Unidos, então, de forma a garantir que todo mundo que teve a primeira vacinação realmente seja imunizado, a segunda dose já estava ficando reservada. Agora não. Os laboratórios garantiram a entrega, tá? E já começaram a chegar nos Estados Unidos. Com isso, eles devem ter uma outra dinâmica. Então, aquelas vacinas que estavam armazenadas para garantir a segunda dose vão ser utilizadas como primeira dose de forma mais maciça. Então, isso deve aumentar o número de doses lá nos Estados Unidos, tá? A vacinação, o aumento da imunização lá nos Estados Unidos. Então, a gente deve ter uma outra dinâmica a partir dessa semana por lá, tá? Aqui, confesso para vocês, saiu o número da Coronavac ontem, gostaria muito de ser vacinado, era pela Pfizer, mas enfim, acho que é cedo para falar qualquer coisa, vamos ficar monitorando. Johnson & Johnson também está andando com a vacina, é uma dose só, já comentei. Ontem saiu uma matéria na NBC falando que eles estão para divulgar o resultado da terceira fase, e isso pode ser um game changer, tá? Pode realmente mudar a vacinação, a dinâmica e a imunização mundial. É uma dose só, uma coisa muito mais simples, não precisa do ultracongelamento da Pfizer. Enfim, ficar no radar que isso tá para sair. 3R Petroleum, BTG Pactual passa a deter 9,16% das ações da companhia. Bolsas na Europa melhoram depois que Lagarde descartou retirada prematura de estímulos. É isso aí, tem que segurar até acabar tudo isso. Rio autoriza retorno de público aos estádios. Não dá para ser feliz, né? Lá na NBA continua totalmente segmentado. Enfim, todo mundo sabe que tudo tem que voltar ao normal, mas falta tão pouco para essa vacina, seja da corona, seja qualquer outra. Começa a vacinação, segura mais um pouquinho, 1 ou 2 meses. A gente não pode ter uma explosão de casos nesse momento novamente. Segura mais 1 ou 2 meses e aí libera quem já tiver vacinado. Isso vai até ajudar a corrida. Enfim, segue o jogo, né? Cielo, 3G Radar eleva a participação no capital social da companhia para 5,16%. E nos Estados Unidos, quarto deputado republicano anuncia a volta a favor do impeachment de Trump. Fred Upton, de Massachusetts. Então, a gente tinha 3 no começo do vídeo, agora temos 4 deputados. Bom, pessoal, é isso. Vamos ficar aí de olho nas notícias que forem saindo, tá? Eu vou colocando lá no Telegram e lá no Twitter. Se você não está inscrito no nosso link, clica aqui. Qualquer coisa que pipocar ao longo do dia de hoje, eu coloco lá, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo. Se não deu joinha ainda, ajuda a gente. Agradeço bastante. Bons negócios, saúde e espero vê-los no fechamento. Até mais tarde. Um abraço.